queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje é a nossa 26ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Estamos estudando na unidade 4, a nova vida em Cristo, falando do modo de vida agradável a Deus, um viver cristão prático. Iniciaremos hoje o capítulo 15, e na primeira parte deste capítulo 15 aborda Cristo como exemplo de amor e altruísmo. Assim nós vamos falar hoje do exemplo de Cristo, uma igreja acolhedora, que está em Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 13. O objetivo da nossa aula de hoje é consolidar as exortações anteriores de Paulo acerca da liberdade do amor que deve existir na comunidade cristã, baseando-se no exemplo de Cristo. Paulo adverte a igreja contra as pessoas que procuram divisões e enganam os corações simples. Ele começa enfatizando aquilo que vimos no capítulo 14, de como nós devemos ter tolerância com o corpo de Cristo. Ou seja, que devemos ter paciência e respeito com as pessoas que são diferentes de nós. Veremos que Paulo está desejoso que a igreja tenha coragem, ânimo, força e que possa perseverar em espírito de unidade. O grande desafio em Cristo é que as nossas diferenças não destruam o sentimento de unidade e de fraternidade que recebemos em Cristo Jesus. Paulo enfatiza que a igreja de Roma tem gentios, romanos e estrangeiros de outras partes vivendo tudo juntos. E a grande sabedoria da vida está em dar atenção que realmente importa, aquilo que realmente vale a pena, o que é importante. Este é o assunto que nós vamos abordar na aula de hoje. Agora eu quero dar os meus recadinhos, né? Lembrar a vocês que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também reafirmar a todos vocês que perderam alguma aula, vocês podem encontrar todas as aulas disponíveis no canal de forma rápida através do YouTube. Vocês digitam lá, hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto em letra minúscula, que vocês vão encontrar as listas de todas as nossas aulas. Gostaria de agradecer a vocês que estão deixando seus comentários. Muito obrigado, continuem participando. Isso é muito importante para nós, ter o feedback de vocês. Peço a todos que divulguem também o nosso canal, para que juntos possamos evangelizar, transformar e fortalecer as vidas através do estudo da Palavra de Deus. Vamos começar agora a nossa aula, clamando a Deus mais uma vez, para que Ele possa nos dar a iluminação, a graça, que o Espírito Santo possa nos conduzir para compreender os caminhos que devemos seguir como imitadores de Cristo, para que sejamos guardadores da Palavra de Deus, vivendo e glorificando o nome do Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. O viver cristão prático, o exemplo de Cristo. Vamos ler agora Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 13. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos seus pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios,
e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos estudar, vamos entender o que Paulo está dizendo nesses versículos. Então vimos que no capítulo 15, do verso 1 ao verso 13, o exemplo de Cristo. Paulo exorta aos fortes na fé com a intenção de fazer com que andem junto com os fracos, amparando mutuamente na vida cristã diária, visando a edificação do nosso próximo, atribuindo aos fortes 3 responsabilidades. Primeira, suportar as debilidades dos iniciantes na fé. Segunda, o dever de não agradar a si próprio. E a terceira, que é procurar o que seja bom para edificar a vida dos mais fracos na fé. O objetivo é consolidar acerca da liberdade e do amor. Paulo busca nesses versículos consolidar as suas argumentações anteriores, que já vimos no capítulo existindo de uma só voz, e uma atitude acolhedora com o amor um para com os outros, nos momentos difíceis de aflição em nossas vidas. Estes atos de amor e de compreensão entre os que agora fazem parte da mesma família fala mais do que qualquer outra coisa acerca do modo cristão de viver. Essas são as bases das exortações de Paulo, quando ele coloca a primeira responsabilidade relacionada aos fortes na fé, que é o dever de suportar as debilidades do que estão começando a caminhar. O verbo suportar tem 2 significados. Um é de aguentar, no sentido de tolerar, e o outro é no sentido de carregar, dar suporte. O significado mais adequado, diante do contexto, é o de carregar, porque a força de um compensa, dá suporte à fraqueza do outro. A segunda responsabilidade que nós vimos aqui, que Paulo fala, é de não buscar agradar a si próprios. Isto é, buscar os seus próprios interesses, mas viver respeitando a consciência fraca dos menos maduros na fé. A terceira responsabilidade indicada aqui é que os fortes na fé devem buscar o que seja bom para edificar a vida dos mais fracos. Este ato de edificar certamente inclui as exortações fraternais, o aconselhamento e o auxílio no estudo da Bíblia como forma de fortalecer as suas consciências para que alcancem uma maior maturidade, essa maturidade na fé. Mas agora nós vamos ver a fundamentação das responsabilidades que Paulo fez, que Paulo traz para nós, atribuindo as próprias atitudes de Cristo, na qual ele cita 4 vezes no texto. Por sermos imitadores de Cristo, Paulo assim explica por que devemos suportar as debilidades dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Vamos ver agora. Então nós vamos falar das atitudes de Cristo que Paulo citou do verso 1 ao verso 13. A primeira atitude de Cristo é que ele não agradou a si mesmo. Pelo contrário, aí Paulo cita o Salmo 69, verso 9. E reafirmamos em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Vamos ler. E tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a segunda atitude de Cristo é que é através de Cristo que adoramos em espírito de unidade. Passamos a ter o mesmo sentimento e pensamento acerca do que é essencial na fé cristã. A terceira atitude é que Cristo acolheu-nos a todos, justificou-nos diante de Deus, sendo nós fracos e desprezíveis pecadores. E a quarta atitude é que Cristo foi constituído por Deus ministro sobre todos nós. Veio para servir e salvar. Vimos isso muito claro em Mateus capítulo 20, do verso 28. Vamos dar uma olhada. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Aprendemos aqui que Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, ele deu-se, esvaziou-se da sua própria glória, humilhando-se para servir, como vimos lá em Filipenses. Aí Paulo cita o Salmo 69, verso 9, para mostrar-nos que este ato de Cristo foi plenamente identificado com a vontade de Deus.
que ele, Jesus, é visto afirmando que os insultos que seriam dirigidos a Deus caíram sobre ele. De igual modo, nós devemos seguir e servir o exemplo de Cristo e servir com humildade os nossos irmãos mais fracos. É através de Cristo que adoramos em espírito de unidade. Paulo nos ensina que é em Cristo e na unidade que temos no seu corpo, a igreja, que nós passamos a ter o mesmo sentimento e pensamento acerca do que é essencial na fé cristã. Paulo não está aqui ensinando que devemos pensar de igual modo acerca de tudo, mas esta é, segundo Paulo, uma condição básica para que possamos adorar e glorificar em uma só voz, tanto os fortes quanto os fracos na fé. Cristo acolheu-nos a todos. O argumento de Paulo aqui é definido e taxativo. Acolhei-vos, aceitai-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Paulo ensina que é da mesma forma como nós fomos aceitos, justificados diante de Deus por meio de Jesus, sendo nós fracos e desprezíveis e pecadores. Assim também devemos nós agora exercitar essa mútua aceitação na igreja. O fato de levarmos tanto o forte quanto o fraco a glorificarem a Deus, juntos. A quarta e última argumentação que Paulo faz é que Cristo foi constituído por Deus ministro sobre todos nós. Paulo ensina que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, no sentido de que ele veio para servir as ovelhas perdidas da casa de Israel, para salvar através de sua vida. Nessa argumentação, Paulo inclui tanto judeus quanto gentios. Em relação aos judeus, Cristo serviu em favor da verdade de Deus, confirmando a veracidade da fidelidade de Deus em relação às promessas feitas pelos patriarcas. Em relação aos gentios, não havia da parte de Deus qualquer aliança estabelecida. Então os gentios foram alcançados por Deus exclusivamente em razão da sua grande misericórdia. Por este motivo que Paulo faz 4 citações do Antigo Testamento, nas quais os gentios são vistos louvando e adorando a Deus, porque agora compartilham da mesma esperança conquistada por aquele que se levantou para governar os gentios. Lembrando que as Escrituras Sagradas é inspirada por Deus e deve servir de instrumento aferidor da espiritualidade, para alimentar a nossa esperança. Então, assim, em relação aos judeus, o serviço de Cristo foi exercido em função das promessas. Em relação aos gentios, o serviço de Cristo foi exercido exclusivamente pela graça. Graça essa que, por sua vez, emana exclusivamente da misericórdia de Deus. Aos judeus pela promessa e os gentios pela graça. E se encontram juntos numa única comunidade, a Igreja de Cristo. Nesta, tanto os fortes quanto os fracos são igualmente alcançados pela abençoada diaconia de Cristo, do serviço desempenhado por Cristo. Pode haver motivo maior para nos aceitarmos, procurando nos edificar mutuamente? Paulo diz que a esperança que agora temos nas bênçãos do reino nos torna, tanto nós fracos ou fortes, cheios de alegria e de paz, na fé comum que possuímos e na qual andamos pelo poder do Espírito Santo. Agora nós vamos dar um resumo de uma igreja acolhedora, o serviço, o exemplo que nós temos que ter em servir. Vamos lá. Vamos falar aqui do exemplo de uma igreja acolhedora. O primeiro exemplo é o exemplo dos cristãos maduros. Eles devem dar graças a Deus por entender o real propósito da nova aliança, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E servir de modelo, ser responsáveis pelo crescimento e amadurecimento dos fracos, mostrando-lhes com amor o que significa ser livre em Cristo. O segundo exemplo é o exemplo de Cristo. Não agradou a si mesmo. Deus mostrou tolerância para com os pecadores, dando Cristo para morrer por todos, sendo ainda pecadores. O terceiro exemplo é o exemplo das Escrituras. É um instrumento aferidor da espiritualidade. Deve ser a normalizadora da vida do crente. Resumindo, o que Paulo quer dizer? Como devem agir os crentes fortes em relação aos fracos? Paulo ensina que os fortes devem dar graças a Deus por entender o real propósito da nova aliança. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por possuir uma fé substancial, os fortes deveriam servir de modelo para aqueles que ainda não alcançaram esse nível de maturidade. Os fortes não têm que ficar presos aos mais fracos por causa da sua consciência, mas o forte
deve evitar ser tropeço aos irmãos mais fracos na fé e ser responsável pelo crescimento e o amadurecimento deles, mostrando-lhes com amor o que significa ser livre em Cristo. O exemplo de Cristo para a igreja acolhedora trata-se de um caminho a ser seguido, um caminho de tolerância e da limitação de liberdade testemunhada por Cristo. Em Cristo, Deus mostrou tolerância para os pecadores, quando Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. O exemplo das Escrituras para uma igreja acolhedora está explicitada por Paulo quando ele cita as Escrituras argumentando a sua exortação. As Escrituras servem de um instrumento aferidor da espiritualidade. Chama a atenção dos crentes fortes e fracos, dizendo: o ensino das Escrituras deve ser o efeito prático em nossas vidas. Ela não foi escrita como um livro de um valor histórico, mas ela é inspirada por Deus para ser normalizadora da vida do crente. Ela não foi escrita não para ser um instrumento de discórdia ou de aprisionamento, mas para alimentar a nossa esperança. Aprendemos nesses versículos que Paulo procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e os crentes fracos, consolidando o exemplo de Cristo para que sejamos uma igreja acolhedora, amorosa e amadurecida na fé com o conhecimento das Escrituras. Vamos agora às nossas considerações finais. Que cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. O amor não cobra nunca, mas dá sempre. Quem ama não fica no pé, esperando reconhecimentos, aplausos, elogios. A sua recompensa está firmada em Deus e não no outro. Amar, por amar tendo como recompensa o sacrifício pelo outro, também não é amor. Quem curte o sofrimento não ama ninguém, antes a si mesmo, e na sua curtição tola, destrói o amor verdadeiro que é Deus. Jesus não trocou sua vida pela vida de seus amigos por opção ao sofrimento. Antes, movido pela obediência e pela fé, confiou tudo a Deus que por eles faria a justiça. Os fortes devem suportar as debilidades dos fracos, aplicando a justeza da liberdade, que pela paciência e pela consolação das Escrituras tem uma esperança. A aceitação mútua dos crentes está arraigada no ministério de Cristo. Cristo, como exemplo, mostra-nos que devemos ter paciência com o fraco, mesmo com aqueles que falham por pecar publicamente ou por sua moral rejeitada. Nós não devemos expulsá-los, mas devemos conduzi-los até que eles se tornem melhores. Este é o caminho com que Cristo nos tratou e nos trata todos os dias. Cristo nos conduz pacientemente com as nossas imperfeições, nossa moral enfraquecida e nos ajuda incessantemente. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje, em que Paulo consolida as exortações baseadas no exemplo de Cristo, acerca da liberdade do amor que deve existir na comunidade cristã. Oremos para que Deus, através da ação do Espírito Santo, nos ajude a ser imitadores de Cristo no amor, respeitando a liberdade de cada irmão, edificando suas vidas através da compreensão, do aconselhamento, para desfrutar da essência do reino de Deus, que é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, diante das tuas faces nós agradecemos, Senhor, por mais uma aula, suplicando que o Senhor nos ajude a ser imitadores de Cristo, suplicando que nós possamos, ó Pai, ser um exemplo para o nosso irmão, edificar a fé, sermos tolerantes, respeitando uns aos outros, conforme o Senhor nos aceitou, meu Deus, sem limitação, nos ajudando incessantemente. Assim nós devemos ajudar o nosso irmão a crescer na fé. Por isso, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a colocar em prática a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos pela oportunidade e liberdade em nome de Jesus. Amém. Nos despedimos então, agradecendo a vocês pela audiência, agradecendo a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.